Jesus está na cruz. São 3 da tarde. E no meio de tudo aquilo, da dor, da multidão, dos soldados, ele grita. Não é um gemido, não é uma oração suave, é um grito, em voz alta, em aramaico. Eli, Eli, lema sabachthani? E a frase que ele grita está registrada em Mateus, está registrada em Marcos e aparece em destaque em toda a narrativa da crucificação. O problema é que quase ninguém para perguntar o que aquelas palavras realmente significam, de onde elas vêm, o que elas carregavam no contexto daquele momento e por que esse grito específico muda completamente a forma como você lê a cena toda. Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Mateus 27, versículo 46. Marcos 15, versículo 34. Os dois registram a mesma frase, com pequenas variações de grafia, mas o mesmo conteúdo. Eli, Eli, lema sabachthani. Ou na versão de Marcos, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Os próprios evangelistas traduzem na sequência. Eles sabiam que o leitor precisaria de ajuda. A tradução que aparece na maioria das Bíblias é Deus meu, por que me abandonaste? E é aqui que a maioria das pessoas para. Lê a tradução, sente o peso emocional da frase e segue em frente. Mas tem uma camada que essa tradução não mostra, porque Jesus não estava criando uma frase nova. Ele estava citando algo, palavra por palavra, de um texto que qualquer judeu presente naquela multidão reconheceria imediatamente. Essa frase é a primeira linha do Salmo 22, escrito por Davi, provavelmente séculos antes, e começa exatamente assim: Deus meu, por que me abandonaste? Agora pensa no que isso significa no contexto judaico do século I. Quando um rabino citava a primeira linha de um salmo, não estava citando só aquela linha, estava invocando o salmo inteiro. Era uma prática comum, uma espécie de código entre quem conhecia as escrituras. Você citava o começo, e quem ouvia sabia exatamente de qual texto estava falando. É como se hoje alguém dissesse Ave Maria cheia de graças. Você não precisa ouvir o resto. Você já sabe onde vai. Então Jesus, no momento do grito, não estava expressando abandono no vazio. Ele estava apontando para um texto específico, e esse texto tem um conteúdo que muda completamente a leitura da cena. Vamos ler o Salmo 22. Não todo, mas o suficiente para você entender o que estava sendo invocado. Começa com o grito de abandono. Isso todo mundo sabe. Mas já no versículo 3, o tom muda. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. No versículo 9, foste tu quem me tirou do ventre materno. No versículo 24, e esse é o ponto central que quase ninguém menciona, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, mas quando clamou a ele, o ouviu. O salmo que começa com abandono, termina com resposta, com presença, com a afirmação de que Deus não se escondeu. E vai além. O versículo 27. Todas as extremidades da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. O versículo 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Isso não é um texto de desespero, é um texto de travessia, que começa na escuridão e termina com uma declaração universal. Agora volta para a cruz. Jesus grita a primeira linha. Para a multidão judaica que estava ali, os sacerdotes, os escribas, os que conheciam as Escrituras, aquele grito não era só uma expressão de dor. Era uma citação que carregava um arco narrativo inteiro. Tem mais uma camada aqui, e essa é puramente linguística. A palavra aramaica sabachthani vem do verbo shavak, e esse verbo no aramaico tem um espectro de significados mais amplo do que o português abandonar consegue capturar. Shavak pode significar abandonar, mas também pode significar deixar, soltar, permitir, entregar. Em siríaco, uma língua próxima ao aramaico,
Esse verbo é usado em contextos de completar uma tarefa, de entregar algo que estava sendo guardado. Então a frase poderia ser lida não apenas como um grito de abandono, mas como uma pergunta sobre entrega. Por que me soltaste? Por que me entregaste a este momento? Não estou dizendo que é assim que deve ser interpretada. Estou dizendo que o aramaico abre essa possibilidade e que a tradução para o português fecha essa porta sem avisar. E quando você fecha essa porta, você perde uma dimensão inteira do que pode estar acontecendo naquele grito. Tem um detalhe final que os próprios evangelistas registram e que geralmente passa despercebido porque acontece rápido no texto. Depois que Jesus grita, Eli, Eli, algumas pessoas na multidão pensam que ele está chamando o profeta Elias. Mateus registra. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este está chamando Elias. Esse mal-entendido é real, é humano e revela algo importante. Nem todos ali entenderam o aramaico, nem todos reconheceram a citação do salmo. Para alguns, foi literalmente um grito incompreensível, o que significa que no mesmo momento, no mesmo lugar, pessoas diferentes ouviram coisas completamente diferentes. Uns ouviram abandono, uns ouviram um chamado a Elias, e quem conhecia o Salmo 22 ouviu o começo de uma história que eles sabiam como terminava. Esse detalhe, esse mal-entendido registrado, é um dos momentos mais humanos e mais honestos de toda a narrativa da paixão, e está ali, impresso, esperando alguém prestar atenção. Um grito em aramaico, uma citação de séculos antes, um mal-entendido registrado pelos próprios evangelistas e uma palavra que a tradução não consegue carregar sozinha. Tudo isso estava ali o tempo todo, na história que você já conhece, nas páginas que já foram lidas 1000 vezes. É esse tipo de detalhe que a gente explora aqui no canal. Não para desconstruir nada, mas porque a história fica muito maior quando você para olhar de perto. Se você chegou até aqui, se inscreve, porque tem muito mais vindo por aí. E comenta aqui embaixo. Você já tinha parado para pensar nesse grito? O que ele significa para você agora? Até o próximo.